Olá, lindezas! Muitas pessoas me pedem para explicar como eu faço para programar as minhas pedras, cristais, minhas ferramentas de trabalho. Eu adotei um método muito simples que eu aprendi há muitos anos atrás e que para mim tem funcionado muito bem. Eu vou explicar para vocês. Começo escolhendo a pedra. Lembrando que não somos nós quem as escolhemos, elas nos escolhem. Quando você vai a uma loja e olha para a pedra, olha para o cristal e ele chama a sua atenção, é porque ele te escolheu. Se a gente for parar para pensar, as pedras, elas estão na Terra desde a formação do planeta. Então elas trazem em si a memória de todos os tempos, de milhões de anos. Então, só que desde o momento em que ela é retirada do seio da terra, até que ela chegue às nossas mãos, ela pode ter percorrido inúmeros caminhos. Desde o momento em que ela é extraída pelas mãos do garimpeiro, beneficiada, vendida, levada para uma loja, transportada. Nessa loja, ela recebe influência energética de inúmeras pessoas. Enfim, é importante fazer a limpeza e a desprogramação dessa pedra. Por quê? Porque ela pode ter sido programada em algum tempo e de repente a pessoa pode ter devolvido para a loja, enfim, inúmeras possibilidades, né? Então é importante fazermos a limpeza física primeiro, lavar com água e sabão mesmo. Claro, dependendo da pedra, não é muito aconselhável deixar muito tempo, se é uma pedra porosa, como a selenita, a cianita negra, a vassourinha de bruxa, ou a rosa do deserto. As cianitas de uma maneira em geral, as selenitas de uma maneira em geral, não devem ficar submersas em água. Você pode passar uma água rapidinho para tirar a poeira, a sujeira física. Depois disso, eu faço o banho com água e sal grosso. Também não há necessidade de ficar muitas horas, porque o sal grosso pode inclusive alterar a cor da pedra. Eu já tive pedra quartzo rosa que ficou quase branco, porque eu deixei muito tempo de molho. Então eu deixo ali alguns minutinhos, faço uma salmoura com sal grosso, deixo ali alguns minutinhos, já retiro e lavo em água corrente, na torneira mesmo, para retirar o excesso de sal. Feito isso, tá feita a limpeza física e a primeira limpeza energética. Aí eu venho para a programação, a desprogramação e a programação desta pedra. Vou dar um exemplo. Eu coloco entre as minhas duas mãos, na altura do meu chakra cardíaco, inspiro profundamente, tomo pelo menos umas 3 respirações profundas, me conectando com os elementais da natureza, com o reino dévico, com a minha centelha divina, com o meu eu superior. Respiro profundamente, trago até a altura da minha boca, pois o verbo é importante nesse momento. Me conecto e digo: eu libero o elemental desta pedra de toda e qualquer programação anterior ao dia de hoje, em todos os tempos, planos e dimensões. Assim seja, assim é, pois assim eu determino. Pronto, o elemental, se havia alguma programação anterior ao dia de hoje, está liberado. Agora eu vou programar. De acordo com a cor da pedra, nós sabemos que ela tem especialidades, né? Cada pedra, ela carrega em si a vibração de uma determinada frequência. Então, por exemplo, este é um quartzo azul. Eu sei que o quartzo azul, as pedras azuis de uma maneira em geral,
elas atuam muito positivamente na comunicação, na fluidez da comunicação. Então, eu vou programar esta pedra que eu uso nos meus atendimentos, nos meus trabalhos de radiestesia, de magia, para me trazer assertividade e fluidez nas comunicações, ou para mim ou para os meus clientes. Então, eu faço a seguinte programação: respiro novamente. Aqui eu tô fazendo rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, mas é basicamente isso. Vocês vão fazer no tempo de vocês, no sentir de vocês. Inspiro profundamente, me conecto novamente, trago novamente para a altura da minha boca e digo: eu programo o elemental desta pedra para me trazer fluidez nas comunicações, a frequência da assertividade, da clareza mental, da comunicação fluida e assertiva, para mim e para todas as pessoas para quem eu solicitar. Que assim seja, assim é, pois assim eu determino. Que esta programação seja em todos os tempos, planos e dimensões. Programado. E assim nós podemos fazer com todas as nossas pedras, uma a uma. Primeiro faz a limpeza física, depois faz a desprogramação de qualquer programação anterior à data de hoje e depois a reprogramação. Aqui nós temos um quartzo rosa. Eu já desprogramei ele antes de começar a gravar, então agora eu vou programar. Me conecto com o elemental do quartzo rosa. Eu programo o elemental desta pedra para trazer a energia, a frequência do amor incondicional, da afetividade, da amorosidade, a empatia, a simpatia, a amorosidade em todas as suas formas, em todos os tempos, planos e dimensões, tanto para mim quanto para os meus clientes ou para aqueles a quem eu determinar. Que assim seja, assim é, pois assim eu determino. Namastê. Está pronto, está programado. Depois dessa programação, eu costumo colocar ou num vaso de planta, como eu moro em apartamento, não tenho quintal, eu coloco num vaso de planta, ou eu deixo tomar alguns minutos de sol. Não precisa ser muitas horas, tá, gente? Alguns minutos de raios de sol é o suficiente para recarregar as pedras energeticamente com o prana solar, ou deixo na terra para recarregar com a energia telúrica, ou sob a luz do luar, também com o prana lunar. Qualquer dessas três maneiras estarão recarregando energeticamente a pedra, e aí no dia seguinte eu posso usá-la normalmente ou deixá-la como um objeto de decoração. Gratidão, espero que tenha sido útil essa dica para vocês. Gratidão, nos vejo, nos amo, nos honro. Namastê.